Quanto ao assunto, Deus não muda, Deus nunca mudou, Deus nunca mudará, Ele é o mesmo, nós mudamos. Qual é o Deus de Moisés, o Deus de Elias? Qual é o Deus de Josué? Porque as coisas acontecem na Bíblia, não há. Acontecem em nossas vidas é porque Deus tirou férias. É porque não precisamos de milagres, ou achamos que não precisamos de milagres, ou não vivemos como deve. Riamos, a Bíblia é tão clara. Tão clara, que Deus tem um plano para nós. Eu sei os planos que tenho para você, e não se refere ao plano. O de salvação em Jeremias 29 é um plural. Não é um singular os planos, e é um tempo presente contínuo, refere-se a hoje. Todos os dias é um presente contínuo, basicamente Deus tem um plano todos os dias para você em Pensaman. Dos do Monte das Bênçãos também em mensagens selecionadas o Espírito de Profecia diz que Jesus submete. Ria seus planos diários diante do Pai pronto para cumpri-los ou desistir de lhes de acordo CO. É uma vontade de Deus, e então Ele diz que não devemos fazer planos para nós mesmos, e se o fizermos, devemos submetê-los a Deus, prontos para obedecer à sua vontade e prontos para desistir de nossos planos, e devemos receber seu PL. Ano para cada dia para nós, porque seus planos são mais importantes do que os nossos planos. Enquanto o servirmos fizermos o que Ele diz, ela diz, Ele promete que proverá para nós melhor do que pensamos, e eu tenho a citação. Posso colocá-la na tela, na verdade. Posso durante este fim de semana. Porque no mundo nós que nos chamamos de cristãos, seguidores de Jesus, estamos tão interessados em nossos planos que nunca temos tempo para os planos de. E Deus, vamos a Deus em oração e damos sua bênção aos nossos planos em vez de dar nossa bênção para si. As planos e queremos sua ajuda para cumprir nossos planos em vez de dar nossa ajuda para cumprir seus planos. Antes, quando Jesus partiu, Ele nos deu uma missão sozinha, e isso não foi uma sugestão. Ele não é a grande sugestão. É a grande comissão, que foi uma ordem. Que foi um comando. Jesus veio e pagou com sua preciosa vida o Deus do Universo para salvar as pessoas. Ele nos deu uma missão. Não somos uma igreja. Somos um movimento. Assim que perdemos a missão, não temos razão para existir. Nossa missão é salvar os perdidos, para amar as pessoas como Jesus as ama, e devemos usar cada oportunidade. Nunca devemos perder um segundo, porque nunca volta. Toda vez que viajo, estou extremamente cansado porque viajo consecutivamente. Viagem após viagem, e quero ficar sozinho para poder descansar um pouco. Entrou no avião e sou tentado a dizer: Senhor, por favor, me ajuda a ficar sozinho. E ninguém se senta à minha esquerda ou à minha direita para que eu possa fechar os olhos. E no segundo seguinte, digo: porque diabos sou egoísta pensando em mim mesmo. E a citação do volume 1 da mensagem selecionada vem à minha mente, onde ela diz que ser egocêntrico é exibir o caráter de Satanás. Ser egoísta é mostrar o caráter de Satanás. E ela diz que Jesus veio para servir, e Ele se esqueceu e desistiu de si mesmo pelo bem dos outros, e o nos chamou para nos sacrificarmos. Ele não nos chamou para bênçãos. Ele nos chamou para nos sacrificar. Na verdade, não há bênção quando você busca uma bênção. Pessoas que, eu vou à igreja para receber uma bênção. Elas nunca recebem uma. Você recebe bênçãos apenas quando abençoa, porque é uma bênção maior abençoado. Ser abençoado. Na verdade, em toda a Bíblia, todas as vezes, sem exceção, quando Ele fala sobre uma bênção, o motivo da bênção é que você se torna uma bênção. Deus abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção para todas as nações. Ele não foi abençoado para ser abençoado, mas para se tornar uma bênção para os outros. Ela diz: ninguém ora por um direito buscando uma bênção para a si mesmo. Fechar citações. Ninguém ora por um direito buscando uma bênção para a si mesmo. E então eu digo: Senhor, perdoe meu egoísmo, e se você tiver alguém que precise de ajuda, deixe-o sentar ao meu lado. E em todas as viagens, sem exceção, eu não conseguia descansar. Cuidado com o que você ora.
Eu vim da Califórnia. Uma senhora sentou-se ao meu lado assim que terminei de orar e ela colocou a cabeça entre as palmas das mãos e chorou por 2 horas, soluçando. Eu disse, posso ajudá-lo? Eu disse, não, não, e ela estava chorando depois de 2 horas. Ela disse, sinto muito, não quero ser rude. Mas meu marido acabou de me enviar uma mensagem dizendo que me deixou com uma senhora diferente. Eu disse, sinto muito, gostaria de poder ajudar. Não há nada que eu possa fazer, exceto orar por você. E ela disse, você faria isso por mim? E eu fiz uma oração por ela e ela estava chorando e eu disse que odeio dizer. O que vou dizer a seguir e você pode não ser capaz de gostar disso ou gostar de mim mais. Mas acho que você está melhor. Ela diz porque você diz isso. Bem, se ele te deixou, ele obviamente não te amava. Então, nos últimos anos, suponho que você não teve uma vida. Ele diz que você está certo. Nos últimos 2 anos, ele nem fala comigo. Ele torna a minha vida miserável. Eu disse, veja, e eu disse que você teria vivido aquela vida miserável. Basicamente, você sofre agora. Mas então você seguia em frente. Ele não merece você. Ela diz que você está certo. Mas é difícil. Eu disse, bem, essa é a razão pela qual estou orando por você, e então ela diz porque você trabalha. Eu disse, bem, eu sou um pastor. Diz que isso explica tudo, e eu disse que você quer obter um pouco de conforto. Um pouco de conforto. Ela disse sim. Peguei meu livro da minha pasta. Eu disse, leia algo, disse. Oh, é sobre igrejas e doutrinas. Eu disse não, é sobre você e Deus. Oh, ok, eu posso ler isso. Quando pousamos em Atlanta, Geórgia, ela terminou o livro. Ela estava chorando, ela me abraçou muitas vezes e então ela disse que aprendi nesta viagem que Deus é. Mais real do que eu jamais soube que preciso de Deus mais do que a vida. Eu disse bem, louvado seja o Senhor nesta viagem. Vindo aqui novamente, em uma esquina. Um oficial militar sentou ao meu lado e ele estava jogando e eu estava lendo no meu pad sobre o profeta. S. Reis. Ele disse, oh, você é uma pessoa religiosa. Eu disse que sim. Eu disse que é você, não é? Ele disse, bem, eu disse. O que ele quer dizer, bem? Ele disse, bem, eu disse. Não, traduza para mim, ele diz. Temos 3 filhos, um deles. Quando ele tinha 4 anos, um carro passou por cima dele e esta é a foto do garoto antes e esta é depois que ele tem danos cerebro. Ais pelo resto da vida. Se Deus é bom, porque ele permitiria isso? E eu disse a ele, eu desafio você a estar no céu para perguntar a ele porque eu não tenho a resposta. Mas até então eu vou perguntar a você porque Deus permitiria que seu próprio filho sofresse na cruz. E eu disse, nascemos neste mundo no contexto do pecado, da dor e da morte, mas esta vida é curta e não estamos aqui para esta vida. Então você precisa almejar a vida eterna porque seu filho vai estar lá e você não quer que ele fiquesse em os pais e você quer estar com ele lá quando ele estiver saudável e você terá a eternidade com ele e ele estará saudável. Ele disse bem. Ninguém me deu esse tipo de esperança antes e nós conversamos entre Washington e Los Angeles por 5 horas. Mas até que eu quase perdi minha voz e cada viagem literalmente se me exceção quando eu digo Deus eu quero. O servir eu quero esquecer de mim mesmo porque todos nós não fazemos isso, eu não estou dizendo que é só um exemplo porque minha tentação é tirar uma soneca e simplesmente esquecer de todos, eu só preciso de descansar vocês porque estamos tão focados em nossos planos, tão focados no que precisamos fazer não. Isto de tarefas eu preciso fazer isso e aquilo, Senhor. Você me ajudaria e nós esquecemos que existem pessoas com dor e quaisquer doutrinas e qualquer evangelho. Ismo e qualquer igreja que façamos que vamos à igreja e guardamos o sábado, e isso é bom, não me entenda. Mal e comemos tofu, isso é bom, você pode comer tanto tofu quanto quiser, eu não.
Mas de qualquer forma eu não gosto do tofu sem ofensa, eu preferiria comer algumas maçãs e algum. Esperas algumas uvas e você sabe que tofu é como é. Mas de qualquer forma, você não precisa concordar com isso. Ok. Eu pego o brócolis, você pega o tofu e eu fico feliz. Mas o fato de irmos à igreja e guardarmos o sábado e comermos brócolis saudável, por exemplo, e nós fazemos tudo isso se não nos importamos com o próximo. Somos melhores do que F. Pense nisso, seja honesto se não nos importamos com as pessoas pelas quais Jesus morreu. Como você pode dizer que ama a Deus se você não ama as pessoas? É assim que você mede seu cristianismo. O termômetro espiritual é o teste ácido do cristianismo. Se você não ama as pessoas ao seu redor, você nunca diz que ama a Deus porque Deus ama as pessoas. Você entende? É bom guardar o sábado. É. Sim, sem dúvida. É bom ir à igreja. Orar e estudar a Bíblia, isso realmente ajuda você se você não fizer o que Jesus fez. Se você não servir e desistir de si mesmo. Como podemos mudar o mundo? Como podemos alcançar o mundo a menos que nós mostremos cuidado genuíno pelas pessoas? Esse é o melhor evangelismo quando você começa a orar por seus vizinhos e colegas de trabalho e comece a servi-los e a se sacrificar. O que é totalmente incomum para esta sociedade. Esta sociedade egocêntrica. E as pessoas veem isso e é assim que sabem que somos como Jesus. Então isso não é um sermão. A propósito, e Deus nunca mudou. Mas a maneira como oramos em nossos dias é tão egocêntrica. Oramos por nossa saúde, oramos por nossos empregos, oramos por nossas famílias, oramos por nossas escolas, oramos por você, siga-me, e tudo bem. Contanto que coloquemos Deus e sua obra em primeiro lugar, seu reino, e, a propósito, não é que eu busque que seu reino esteja no céu. Em grego, é que eu vejo a prosperidade do reino. Não que eu esteja no reino. Precisamos ser capazes de dizer: Senhor, estou disposto a desistir do seu reino se você puder salvar meu vizinho. Você ouviu o que eu disse? Foi isso que Moisés fez, tire meu nome do livro da vida e salve-vos. Foi isso que Paulo disse. Eu preferiria ser anatema, que significa cortador do livro, da vida para que você possa salvá-los. Foi isso que Jesus fez. Ele assumiu o maior risco de perder sua eternidade para salvar você e eu. A menos que você seja como Jesus, pronto para desistir não apenas de sua vida, mas de sua vida eterna para salvar seu próximo. Você nunca estará pronto para o céu. Ready for heaven, because in heaven go only people that are totally selfless, people that are ready any moment to die to self for the sake of the enemy. Ready any moment to give up. Pessoas que estão prontas a qualquer momento para morrer para si mesmas pelo bem do inimigo. Prontas a qualquer momento para desistir de tudo para salvar uma alma. E então, por que a igreja não cresce? Não é porque você não tem a verdade. Nós temos as doutrinas, nós as temos. Não é porque você não tem bons programas. Temos muitos programas, não precisamos de mais um programa. É porque sabemos muito teoricamente. Mas na prática ainda estamos um pouco longe de amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Você entende que não estou falando de você. Você é a única igreja que eu conheço. Perfeita, você não tem culpa. Estou falando dos outros, então me ignore. Você e eu somos absolutamente perfeitos. Então, pode acontecer hoje do jeito que aconteceu no dia de Pentecostes. Batizar 3,000 por dia, podia absolutamente Deus pode fazer através de uma pessoa o que ele pode fazer.
Através de 1 milhão de pessoas, porque não é baseado em sua cultura ou educação ou treinamento ou espera. Ciência ou idade ou o que quer que seja é baseado no poder de Deus no Espírito Santo. Mas Deus não pode trabalhar antes de nos rendermos completamente. É muito mais fácil guardar o sábado do que se render. É muito mais fácil retornar firmemente e, por favor, faça isso do que desistir de si mesmo. Eu preferiria desistir do meu dinheiro do que desistir de si mesmo. Você me segue porque temos discussões na família. Porque nunca desistimos de si mesmo. Se você desistir de si mesmo, não há nada para discutir porque você desistiu de si mesmo. Você entende que a razão pela qual lutamos é porque nunca desistimos de si mesmo e essa é a razão pela qual nunca somos felizes. Pensamos que se nos mantivermos firmes, seremos felizes e somos miseráveis. Então, por exemplo, eu estava no Japão há não muito tempo. Na verdade, no ano passado. Mas de qualquer forma, conversei com o presidente da União. Pessoas maravilhosas. E ele disse que nos últimos 40 anos, 4Z40, não tivemos batismos em todo o país. Você ouviu? E ele disse que a igreja está morrendo. Temos apenas idosos na igreja. Igreja, os pastores não temos esperança de que tudo pode ser feito e eu conversei com os pastores. Eles confiam em mim e quando eu os conheci eles me disseram que é absolutamente impossível o que você diz podia acontecer na África ou no Brasil, na América do Sul, mas não no Japão. E eu vi com meus próprios olhos as pessoas adoram o trabalho no Japão. Elas trabalham das 5 horas da manhã às 21h. E é uma virtude e eles nunca se atrasam um segundo e trabalham durante a refeição e à noite quando viam. Eles ainda têm uma reunião de negócios durante o jantar e trabalham eles durante o trabalho e então ele. Se disseram que não temos tempo para a igreja, não temos tempo, e se tentarmos fazer estudos bíblicos, angélicos, ninguém vê, na verdade, ninguém no país tem religião nenhuma, igreja, basicamente as pessoas não. Têm muito, extremamente secular, nenhum interesse em Deus, eles disseram que é absolutamente impossível, eu disse a eles que nada é impossível com Deus, absolutamente nada é impossível com Deus meu. Deus move montanhas, meu Deus ressuscita os mortos, meu Deus diz e acontece, e eu disse que não é o país. São vocês. Tivemos alguns dias de oração, ele vivimentou então um batismo, e então na próxima semana 32B. A baptism, and the next week 32 baptisms. Batismos, então Jerry, Pig, Ron, CL e DW e Nelson foram lá e eles fizeram mais treinamento, ou então eles fizeram evangelismo e deles fizeram evangelismo e outros 152 foram batizados, mais 32, isso é 184 em. Estou certo, não sei muito geografia, não sei se eu fez direito, 118.284, isso pode não ser nada aqui. 182, 84. That may be nothing here. Mas para o Japão isso é inédito, eles ficaram tão animados que como no dia da formatura pondo em grito. Andy dançando uma dança sagrada, e eles disseram podemos fazer isso de novo no próximo ano, e eles fiz. Era um evangelismo em cerca de 50 locais, não me lembro precisamente do número de locais, acredito que cerca. A de 50 locais então aconteceu no Japão, pode acontecer na Itália, eu estava com você em 2017 na República. Checa, na República Tcheca em Praga, e eu estava falando para a divisão transeuropeia, e enquanto eu FA. Lava depois de terminar meu seminário, o Paulo Benini, que é o coordenador da escola sabatina Elseler, Antou e disse bem, e eu quero te dar um relatório, e ele deu o relatório, ele disse que a Itália é secular. Lá os italianos podem ser chamados de católicos, mas eles não vão à igreja, eles odeiam o Papa muitage. Grazi, nas igrejas você encontra apenas turistas, e eles disseram que a Itália é secular, elzen.
Italy is secular. They don't need Há oposição de igreja, nossa igreja está morta, 5% da igreja são italianos e 95% imigrantes, e então ele 95% immigrants. disse tudo juntos em todo o país 2, 500 membros em toda a Itália 2, 500 membros adventistas que é toda a In the whole Italy, 2,500 Adventist members. That's the whole church. igreja. E então ele disse algo aconteceu em Milão, e então ele disse Pave, eu vou te colocar no local. Eu disse, On the spot. I said, me? é se eu que eu fiz. Ele disse, você não sabe o que aconteceu em Milão. Eu disse, não, eu não sei o que acontece. What happened in Milan? Eu em Milão. Ele disse, bem, ele nos contou a história, agora deixe-me contar outra história, e então conecte. Now let me tell you another story and then connect the two. Os dois em 23, eu fui para Madrid, Espanha, e eu orei seriamente como eu sempre faço, Senhor, ajude essas And I prayed seriously, as I always do, Lord, help this pessoas a tomar algumas decisões para que eu não perca tempo longe da minha família por nada, e eu prego. for nothing. And I preached to the Para os pepinos, eles estavam tão frios como pepinos, ninguém se moveu, nenhum homem nada, ele é como um espi. not an amen, not nothing. It's like breathe. Então eu sei que você está vivo, nada, eu prego minha alma até que eu não tinha mais fôlego, ninguém é. Soul out until I had no more breath. Nobody moved. E moveu, eu estava tipo, você está aqui quieto, e depois eu preguei sábado de manhã 9. Quiet. And after I preached Sabbath morning 9:30. 30 e depois sábado 11 horas e sábado à tarde 2. And then 4 o'clock and then 7. 0 e então 4 horas e depois 7. I went home. 0 e então domingo de manhã eu fui para Lord, forgive casa e disse ao Senhor, perdoa-os. Isso foi em 2003 e eu pensei que não haver. in 2003. And I thought, E a resposta para minha oração em 2017, quantos anos depois você pode fazer a geografia em 2017 eu na you Repu? can do the geography. 2017. Lica Tcheca e Paulo me disse que você não sabe o que aconteceu em Milão. Eu disse que nunca estive em I said, I've never been in Milão. Do que você está falando? Ele disse, uma senhora idosa em 2003 foi a Madrid para visitar seu filho, went in Madrid to visit her son. The que trabalha em Madrid, e ela participou do seu seminário de oração. Você se conecta agora, ela participa. You connect now. She attended and she recorded. O gravou todo o seminário em seu celular. Eu nunca soube que aquela senhora idosa sabia como usar o CE. Celular para gravar. Ela gravou todo o seminário. Ela foi para casa e ouviu de novo e de novo e de novo. Again and again and again and E de novo então ela começou a orar forma, e ela começou a orar primeiro pela honra de Deus e pela obra And she started to pray first for God's honor and for God's work and for her. de Deus e por seus vizinhos e por sua família e pela salvação das pessoas e pela igreja e pela cidade. And the more she E prayed quanto mais ela orava pelos outros, mais ela se esquecia de si mesma, porque ela costumava orar por si, and mesmo ao tempo todo, e ela nunca fez nenhum progresso. victory never Nunca obteve nenhuma vitória. The more we pray, the more we Nunca obteve sempre. Quanto mais orava, She started to pray mais for lutava. others. Agora ela começou a orar pelos outros e começou a ser abençoada e começou a crescer e OBT. Victory after victory. Vitória após vitória, e ela sabia que seus filhos voltavam para a igreja e que seu marido voltava aí. Comes back Ela orava mais pela igreja e pelos vizinhos, e então ela diz que a igreja precisa entender isso. to understand this. Que enquanto nos concentrarmos em nós mesmos, Focus on self, we'll never nunca progrediremos, mas quando nos concentramos na missão que Deus nos deu, God gave us, then então Deus pode nos abençoar também. E ela digitou o seminário de oração de celular em um folheto de 44 typed the prayer seminar from the cell phone on a 45. páginas. Então ela fez 16 cópias, porque naquela igreja de 40 membros havia cerca de 20 pessoas presas. There were about 20 people attending, 10 em um bom sábado e cerca de 15 em um mau sábado. 15 in a bad Sabbath. Então ela fez 16 cópias e deu a cada senhora uma cópia, e ela disse, Copy. She says, I want you quero que você leia isso, e faça isso cerca de 2 meses About 2 depois. months later, she gave Ela os obrigou a passar por momentos difíceis, to death every Sabbath. pressioná-los até a morte todo sábado. Oh, Você leu. Ok, eu li 2 meses depois. months later, she says, I Ela want disse, us to have- quero que nós ter uma reunião de oração, e eles decidiram orar um dia por semana em Siencon. And they would meet Trariam de manhã às 6h30 e depois de um mês eles disseram, after a month. vocês, podemos ver mudanças em nossas famílias. Families. We can Podemos ver mudanças em nossa vida depois de uma vida como adventistas. for being an Adventist, the note Não há mudanças depois de um mês. month I finally see. Finalmente vejo mudanças. Now I see. Agora vejo como as coisas acontecem, e então eles disseram, And so vamos orar 2 dias por semana. days a week. So the second month they prayed. Então no segundo mês eles oraram 2 dias por semana, então eles disseram, Pray more. vamos orar mais. No terceiro mês eles oraram 3 dias por semana. Now you can continue. Agora você pode continuar a história, Fourth month they não é? No quarto mês eles oraram 4. No quinto mês eles oraram e chegaram a 5 dias. And they got to 5 days. They started Eles pararam lá, 5 dias por semana.
Meia hora todos os dias de segunda a sexta-feira e então o sábado seria sábado e domingo eles fariam uma pausa. Você sabe, nem mesmo a grama cresceria no domingo. Você sabe, todo mundo descansa. Não porque ele é santo, apenas porque é dia dos preguiçosos. Você sabe, quer dizer, fulano de tal. Eles oraram 5 dias por semana depois que oraram 5 dias por semana durante um mês. Mas agora eles tinham 5 meses de oração. Um vizinho veio 6h30 da manhã que era do outro lado da rua. Do outro lado da igreja, na mesma rua. E ele diz, pessoal, há algo errado com vocês. Vocês costumavam vir no sábado de manhã às 11. 0 é isso, agora vocês vêm todos os dias às 6h30, o que vocês fazem aqui? Eles oram, pelo que vocês oram. Ou, nós oramos pela vizinhança. Ele diz, bem, eu não acredito na igreja. Mas eu acredito em Deus. Ele disse, amém. E então ele disse, vocês orariam por minha esposa. Minha esposa tem câncer terminal. E o médico deu a ela 3 meses. Eles disseram, ok, eles não imaginaram. Pensaram ou acreditaram que algo aconteceria e oraram por ela na semana seguinte. O vizinho voltou e disse, fomos ao médico para um check-up e ela está livre do câncer. O médico disse, o que você fez? E eu não disse nada, exceto que eu fui àquela igreja do outro lado da rua, isso é tudo em que consegue. O pensar. Então ele disse, quero ser batizado com minha esposa. Eles disseram, bem, nós não comemos carne de porco. Ele disse, não me importo com o que vocês comem. Bem, nós adoramos no sábado. Eu sei quando vocês adoram. E ele disse, eu não me importo com doutrinas. Eu me importo com Deus e você tem um Deus real comparado às outras igrejas que têm apenas doutrinas. Ele foi batizado, mas disse ao vizinho que seus filhos, seu filho ou há filhos, ou o que quer que fosse, estavam nas drogas, ao vizinho ao lado veio e disse, você oraria pelos meus filhos. E as crianças pararam de usar drogas, e então eles conversam com o vizinho ao lado, e o vizinho ao lado veio e disse, tenho alguns problemas, e o vizinho ao lado, e o vizinho ao lado, e eventualmente, todas as manhãs às 6h30, havia uma fila de 150 a 200 pessoas e ela se tornava cada vez maior até que a fila desse a volta no quê? Arteirão. Pessoas dos bairros de todos os quarteirões ao redor às 6h30 vinham à igreja adventista para receber oração. Não seria maravilhoso se sua igreja fosse conhecida como a igreja que ora pela cidade? Não deveríamos ser uma casa de oração? Como cuidamos das pessoas se nos sacrificamos meia hora para orar por elas? É fácil dizer, oh, como eu amo Jesus. Satanás pode cantar a música. Isso não significa que ele ama Jesus. Você acha que, porque vamos à igreja e cantamos a música, significa que amamos a Jesus? Estou desafiando você a pensar sobre isso com honestidade. Quando você for para o céu, Deus vai dizer onde está seu vizinho. Onde está seu filho? Essa era a sua responsabilidade. Eu dei meu filho por ele, por ela. Então, não seria bom ser conhecida como a igreja que realmente se importa a ponto de sacrificarmos-te? MPO e, de manhã, orarmos pela cidade. Como podemos salvar alguém de que não gostamos? E assim, todo o bairro e, eventualmente, metade da cidade, todo ao lado oeste da cidade. Eles aprenderam sobre isso e não tinham mais espaço na igreja e tiveram que comprar outra igreja IDEP. Pois outra igreja, eventualmente. De uma igreja de 16 a 20 pessoas. Eles tinham uma igreja de 350 membros e depois uma segunda e depois uma terceira. E agora eles têm 4 igrejas em Milão. A menor com 200, a maior com 400. Você consegue entender entre 2003 e 2017? De 20 pessoas para 4 igrejas. O que eles fizeram? Oração. Oração. Obras, não da maneira como oramos. Comprometidos, dedicados.
Oração. Diz no livro de Atos, no capítulo 2, que eles eram dedicados à oração. Eles se reuniam todos os dias e oravam. Era assim que acontecia no Quênia. Você pode dizer, bem, é a África. Bem, sim, é a África, se você for ao Quênia. No país, mas se você for a Nairobi. Nairobi é uma capital muito secular e... Enquanto no Quênia eles têm batismos em Nairobi. Eles não têm batismos, enquanto no resto do país a igreja está crescendo em Nairobi. O crescimento é de cerca de 2% e os pastores de Nairobi estavam preocupados. Porque não crescemos bem. Porque as pessoas em Nairobi são seculares e estão preocupadas com empregos e negócios. Então os pastores de Nairobi, um grupo de 10 pastores, se reuniram a um ano e eu tenho as fotos. Posso mostrar as fotos. Se reuniram e oraram. E oraram por um mês e nada aconteceu. Todas as noites das 18h30 às 19h30 por 1 hora. E eles oram por um segundo mês. Nada aconteceu. E eles oram por um terceiro mês. Nada aconteceu. No quarto mês de oração, eles receberam um telefonema. Um pastor de uma igreja não denominacional liga e diz: escute, eu estava estudando e descobri que o sábado não é domingo e eu pesquisei no Google e você é a única igreja que guarda o sábado. Você pode me enviar algum material? Alguns estudos bíblicos para que eu aprenda mais sobre o sábado. Eles enviaram estudos bíblicos para ele e ele tinha 2 igrejas. Uma com cerca de 500 membros e outra com cerca de 600 membros. Ele foi batizado e trouxe as 2 igrejas. 1.100 membros. Ele deu estudos bíblicos a elas e as trouxe para serem batizadas. Agora, ouçam, isso é apenas o começo da história. A cada 6 meses, todos os pastores de todas as denominações de Nairobi se reúnem para orar juntos e partilhar recursos. Então, alguns meses depois, eles tiveram uma reunião de pastores da área, que era de todas as denominações. Esse cara, não os pastores adventistas, fez 2.000 cópias dos estudos bíblicos às suas custas. Às custas da igreja, e ele compartilhou os estudos bíblicos com todos os 2.000 pastores de Nairobi. Todas as denominações e contou a eles sua história. 196 pastores não adventistas, foram batizados e a maioria deles, cerca de 80%, trouxeram suas igrejas. Aproximadamente 350,000 pessoas foram batizadas em Nairobi porque 10 pastores se reuniram por 5 meses. E 10 oraram pelo Espírito Santo e por um avivamento. Eu poderia te contar mais e mais histórias. É possível que a razão pela qual isso não aconteça seja porque estamos muito ocupados com nós mesmos. Esquecemos que essas coisas vão queimar. Não levamos nada para o céu. O único tesouro que levamos para o céu são as pessoas que salvamos. É por isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para que tenhamos uma vida confortável. Se você tem casas, pode dá-las para mim. Não para mim, para os carros da igreja. Estou brincando, não há nada de errado em ter um bom carro ou uma boa casa. Louvado seja o Senhor, contanto que você faça de Deus uma prioridade. Abraão era rico, um emprego maravilhoso. Era rico, mas se Deus não é uma prioridade, então o que quer que você coloque antes de Deus, esse é o seu Deus. Deus deve estar acima de qualquer outra coisa em sua vida. Literalmente qualquer coisa. Trabalho, escola, saúde, família, você mesmo. Se Deus não está acima de nada em sua vida, então você tem outros deuses. A razão pela qual Deus não pode nos usar hoje é porque somos ídolos. Nós adoramos ídolos, Ele diz nos profetas e reis. Quando Deus fala com Elias depois que ele fugiu de Jezabel, diz ali que Deus sós como seus servos e deu. Esse pode usar qualquer um, desde que coloquem Deus em seu trabalho primeiro e que Deus é capaz de fazer.
Ore vivamente como ele fez naquela época. Desde que oremos da maneira que ele orou e então ele diz que era um homem como nós. Ele tinha fraquezas, ele ficou desanimado. Ele era apenas um ser humano normal. Ele não era o Superman usando supercola e supercarro. Ele era um ser humano normal. Mas quando ele orava, Deus trabalha. Quando ele parava de orar, ele caía porque não há nada em nós para nos manter fortes. É apenas o poder do Espírito Santo e então eu poderia dar exemplo após exemplo. Eu tinha um membro da igreja em Wisconsin e ele ia a uma igreja muito pequena chamada Devon. Muito pequena, com 40 pessoas. Todas velhas e nada acontecendo na igreja. Basicamente nada, nada, nada. Nada, apenas chato. E então ele é o cara que você usa GPS. Não é? Bem, ele criou os mapas para o GPS. Ele os criou primeiro para o Pentágono, para o exército, e então eles abriram para a população. Ele é extremamente rico. Quando digo muito rico, quero dizer, antes de termos GPS, eles usam os mapas que vendiam em todas as lojas que foram feitos por ele muito rico, e ele era um dosa. Anciãos da minha igreja multi. Multimilionário, e eu fui visitá-lo e... Ele morava na comunidade Crystal Lake fica fora de Chicago. Perto do lago e você não podia entrar. Há grandes cercas, portões e guardas e quando você entra naquela comunidade exclusiva, cada casa vale 14 milhões, 22 milhões, 26 milhões de dólares. Casas gigantescas e apenas 2 pessoas moram naquela casa. Você se perde na casa, precisa de um GPS na casa e eu tinha um Cario. Alguém sabe, um antigo, não um novo. Um Cario novo pode ser bom, mas um capa antigo era como um carro Juno. Você, pequeno, você mantém o joelho na boca como o senhor. Bin e meu sogro bateram no carro do lado direito e minha esposa bateu no carro do lado esquerdo e o carro. A da igreja bateu no carro na traseira. Estava tudo dobrado e a tampa do freio quebrou e tocou no rotor e no carro quando você dirige e você diz. E GFAS, você sabe. Então era um lixo quando eu ia para a igreja no sábado de manhã, todos sabiam que o pastor estava vindo porque eles ouviriam que o pastor estava chegando e então eu fui visitar Randy Eshe. Liguei ao portão e o guarda olhou para mim. Olhou para o carro e disse que você está no bairro errado. Eu disse não, estou no bairro certo. Sou o pastor de Randy. Ele ligou para Randy e disse que havia um cara louco em um carro ruim em um Kia. Ele disse que veio visitar. Oh, esse é meu pastor. Deixei-o entrar e eu dirigi entre casas multimilionárias olhando para as casas a este. É uma Tesla, e esta é uma Ferrari, e esta é uma Lamborghini, e esta é uma Porsche, e esta é uma Mercedes. E esta é Lexus, e eu estava em AIO e cheguei à casa de Randy, sua esposa era da Grécia, e ela cozinhava. A melhor comida possível que você pode ter. Quer dizer, eu amo comida romena. Mas aquela comida era ainda melhor e então eu gosto de comer. Sim, então ele me convidou e nós comemos juntos e eu comi até precisar de um guindaste para me levar. Quer dizer, eu comi até não conseguir me mover, então ele disse que eu quero você para nos visitar. Pastor, eu disse ótimo em minha mente, sempre que você cozinhar me ligue de volta e então ele diz que eu quero que você, pastor, nos visite por um motivo. Eu disse o que eu pensei que ele disse para orar pelo. É-se meus filhos, ou ele disse que eu queria que você olhasse a orador. Você disse na igreja que todos nós temos uma missão, não apenas o pastor. Mas todos são chamados e quem não fizer o trabalho perecerá em todas as parábolas da Bíblia em cada PA. Rábula pessoas que não fizeram o trabalho perecerão, nenhum deles foi salvo, eles não usaram os talentos. Ou o que quer que eu pudesse te dar parábola depois de cada um deles, e você disse que todos nós somos C.
Amados, para trabalhar na missão, diz: olha ao redor para meus vizinhos, você acha que eu posso alcançar essas pessoas? Eu disse sim. Ele disse: você não sabe do que falar, você mora aqui uma semana e então você me diz que é impossível. Ele diz que essas pessoas são tão reservadas, esses multimilionários, eles não se conhecem na família, eles não falam com o marido e mulher, eles não falam uns com os outros. Eu disse: Randy, milionários têm câncer, milionários têm diabetes, milionários têm depressão, milionários têm divórcio, têm filhos que não falam como eles também precisam de Jesus, eles precisam de salvação. Bem, eles precisam, mas eles não sabem. Eu disse: bem, aí que você entra na foto. Ele disse: o que eu posso é fiar. Dizer, eu disse simplesmente orar, ou eu estou orando por eles. Eu disse: quero que você me diga a tempo ao quando você ora por eles por dia. Bem, eu não sei, é porque você não ora. Essa é a razão que você não sabe. Eu dê. E se me diga, você ora por eles, ou não, ok, seja honesto, você ora meia hora por eles. Ele diz: não, você ora 15 minutos por eles. Não, ele diz: eu oro cerca de 5 minutos toda a oração. Então, o que você faz? Você menciona: Senhor, esteja com meus vizinhos. Amém. Isso é apologia. Deus não pode responder orações genéricas. Você deve ser específico. Você não desperdoa meus pecados. Você nomeou pecado. Você é. Não diz obrigado por tudo. Você nomeia o louvor: obrigado por me ajudar a pegar o avião, ou o que quer que. Você não diga: esteja com meus vizinhos. Senhor Jimmy, meu vizinho é divorciado. Você entra em detalhes. PA. RA. Deus se importa. Você precisa se importar. Você não pode esperar que Deus faça algo quando você não faz nada. Porque Deus o chamou para fazer o trabalho. E então eu disse: a menos que você trabalhe por eles, pois eles são sua família, e como seu filho sofreu um acidente de carro e está em coma, morrendo, você não ora: Senhor, esteja com meu filho. Amém. Quando seu filho está morrendo e o médico deu a ele 15 minutos, ele está na UTI. Então você realmente ora. A menos que ore dessa forma pelos vizinhos, você não é cristão. Pare de vir à igreja. Então do que você está falando? Eu disse que você não é bom para a igreja. Você causa danos a você. Você deturpa o caráter de Deus. Ele diz em mensagens selecionadas que as pessoas que vêm à igreja e mostram o caráter de Cristo, elas deturpam Deus e fazem isso com a igreja. Olá, você ouviu? Ah, você ouviu. Mas você fica quieto de qualquer maneira. E então eu disse que você precisa parar de vir à igreja. Você arrasta a igreja para trás. Ele olhou para mim. Ele disse que você fala sério. Eu disse sim. Não precisamos de números. Precisamos de qualidade. Disse: o que você quer que eu faça? Eu disse: eu acabei de dizer para você orar. Ele disse: bem, por quanto tempo devo eu orar? Quanto for preciso. Quanto tempo Elias deveria orar? 2. Vezes, 3 vezes, 7 vezes, 10 vezes. Quanto tempo até a chuva chegar? Você achar que se a chuva não tive, se a 27 vezes ele teria o. Eu oro 7 vezes, não vou mais orar. O quanto for preciso. Você me segue como Jacó. Eu não vou deixar você. Ir-se o quanto for preciso, Senhor. Aqui estou eu. Me mate se quiser, mas eu não vou parar. Ele disse: bem, isso é demais. Eu disse: então pare de vir à igreja. Você quer que eu seja tão sério na oração? Não deveria. E eu disse: você já tentou? Não. Então você se chama de cristão? Ele disse sim. Disse: bem, então você mente para si mesmo, porque quando Jesus vier ele vai dizer: eu não te conheço bem, Senhor. Eu estou indo à igreja e fazendo evangelismo e comendo brócolis e fazendo a escola sabatina. É assim que nos enganamos. Os fariseus também faziam isso. E eu disse: quero que você tira o mês e ore por eles 1 hora todas as manhãs. Ele diz: eu não posso fazer isso. Eu tenho um emprego. Desista do emprego. Eu não posso fazer isso a propósito. Não precisamos desistir de nosso emprego. Usou nossas casas ou nossas famílias. Nós só precisamos colocar Deus acima delas. Você entende agora-se? Você coloca outra coisa acima de Deus. Esse é o seu Deus. E tudo o que você não desiste, você perde tudo.
you don't give up, you lose. Que você está disposto a perder é o que você fica. Eu não sei se você entende o que estou tentando dizer. What I'm trying to say. É que você quer manter e perder Deus você perde, mas tudo o que você está disposto a perder pelo amor Lose God, you lose. But whatever you are willing to lose for God's de sake, Deus é o que você ganha para ficar por quem quiser. because whoever wants to Salvar sua vida vai perdê-la e que me estiver disposto a perder to lose his life for Jesus, sua vida por Jesus. Vai salvá-la se você quiser ficar com seu pão, você perde, mas se você espalhar seu pão, você erra. your bread you'll get. Esse verá quantas vezes de volta 10 vezes você entende. Pedro diz que desistimos disso, Jesus diz que você Peter says we gave up this. terá famílias 100 vezes mais e eterno. Basicamente não é que Deus precisa do seu emprego ou seu carro It's not that God needs your job or your car. ou sua casa, é que Deus quer que você o ame acima dessas coisas. Então eu disse que você precisa. So I told Randy, I said, Se entender, se você não pode orar 1 hora por eles, orar meia hora por eles, mas 1 hour for them, pray half an hour for them. But I need to go to mas eu preciso ir trabalhar e acordar meia hora mais cedo. Bem, eu preciso dormir agora. now. You need to love Você precisa amar Jesus mais do que seu sono. right away. Go A propósito, vá dormir meia hora mais cedosa. Você precisa de tantas horas de sono. Huh? Bem, estou assistindo ao noticiário. Turn it off. Desligo. São todas notícias ruins. Good news. Nunca há boas notícias. Boas notícias que não, as pessoas não estão interessadas em boas notícias. People are not interested in As pessoas simplesmente gostam de notícias ruins. Então ele disse, isso significa que eu realmente preciso mudar minha agenda. to change my schedule. Eu disse, sério, você está brincando comigo. Really? Are you kidding? Você tem uma agenda para o trabalho. You have a schedule for work. You have a schedule for Você tem uma agenda para a escola. schedule for God. Mas você não tem uma agenda para Deus. Então quão importante é Deus em sua vida? How important is God in your life then? Então se você não reservar um tempo para Deus, Aside for God. para a oração, para o serviço, You follow me? você me segue. Disse, ok, pastor, eu me comprometo. An hour. Meia hora, disse, finalmente temos um cristão na igreja. We have a Christian in the church. Um bom começo, você, ele orou por um mês e me ligou. He prayed for a month and he called me. Nada aconteceu. Disse que você não ora para acontecer. To happen. You pray Você ora porque a oração é o sopro da alma. for soul. Você quer estar vivo, não é? Don't you? So you keep praying. Então você continua respirando. So you keep praying. Então continue orando. Por quê? Why Porque Deus não responde. Because you are Porque você não está pronto para fazer o que Deus diz ou eles não estão prontos. or they are not ready. Então você precisa continuar orando para que Deus possa preparar. E então ele continuou no segundo mês e depois continuou no terceiro Second month. And then he continued the third month. mês. Ele me ligou 1 milhão de vezes. Should I continue? Devo continuar. Calling me. Eu disse para parar de me ligar. No terceiro mês, ele me ligou e disse que orei e comecei a sentir a voz de Deus. Third month. He called me and he says, I prayed and I started to sense God's voice. He says, Ele disse que fui adventista a vida toda. Ele era um MK. Você sabe o que é um missionário MK? What is an MK? Missionary kid. O garoto nasceu na Índia. Born in India. His Seu pai foi missionário por 31 anos na Índia. India. Ele diz que sou um MK, não PK. Not PK. Esse é um pastor. O garoto é um MK. I'm an MK. Fui um MK a vida toda e meu pai foi pastor a vida toda. Ele diz que nunca na minha vida até agora He ente. says, I've never in my life until now understood. Entendi o que significa andar com Cristo. He Ele says, diz que comecei a entender como Abraão, Abraham, how Moses, how the como Moisés, como os outros andaram com Cristo e ele diz que comecei a sentir a voz de Deus. God's voice. By the A propósito, toda a Bíblia, from Genesis to de Revelation, Gênesis a Apocalipse, está cheia desses versículos bíblicos onde Deus quer viver com você. wants to Deus constrói o santuário para estar entre eles. sanctuary, to be among, to live among. Para viver entre eles, Deus em toda a Bíblia fala com seu povo em Antigo e Novo Testamento em toda a AB. All over the Bible, God talks. Bíblia, Deus fala com Paulo, Deus fala com José, Deus fala com Elias, Deus porque Deus não fala com você e... Comigo pode ser porque não temos ouvidos para Deus, não ouvimos a voz de Deus, apenas ouvimos ultrassons. We don't hear God's voice, we just hear other sounds. E ele diz que comecei a distinguir a voz de Deus e sinto a impressão quando o Espírito Santo fala comigo. Ó. And the Holy Spirit talks to me. A Bíblia diz que minhas ovelhas conhecem a minha voz, então se você não conhece a voz dele, a resposta é ó. My voice. So if you don't know his voice, the answer is obvious. Via ele disse que comecei a conhecer a voz dele e quando eu faço as coisas ficam incríveis, eu espero. So amazing.
Milagres todos os dias e ele diz, eu não experimentei milagres em uma vida 40 anos sendo adventista. Agora eu experimento 1, 2, 3 milagres por dia. Deus é tão real na minha vida quando eu não ouço. A voz é uma bagunça e eu estou de volta à minha vida anterior e ele diz agora eu não oro porque você me pede, eu oro porque não posso viver sem oração, eu estou morto, não posso funcionar sem oração e ele diz. Deus me impressiona o que fazer com os vizinhos, eu não posso convidá-los para a igreja, eles nunca irão, venham. Dê a eles um estudo bíblico. Eles nunca fecharão a porta. Você sabe, mas ele disse que essas pessoas dirigiriam 160 km para ir a um novo restaurante. Ele diz que minha esposa cozinha comida grega incrível. Eu disse que sei. Ele disse que vou convidá-los para o nosso aniversário. Eu não tinha certeza se ele estava certo. Mas eu disse, ok, eu disse como você sabe. Ele disse, bem, Deus fala comigo. Eu disse, ok. Então no próximo domingo ele e sua esposa fizeram aniversário. Ele vê o vizinho, ele orou por uma oportunidade e Deus mostrou a ela um vizinho. Um vizinho do lado de fora do carro. Inclina-se um pouco no carro. Diz bom dia, como você está? Ok. Good. Bye. Adeus, ei, é nosso aniversário. Minha esposa é o temos tantos anos. Oh, parabéns. Ei, vamos comer juntos? Não queremos comer sozinhos. Desculpe, eu prego, obrigado. Mas não posso, estou ocupado. Ei, temos baklava e temos rolinhos de repolho recheados, temos isso e temos isso só. Ele diz que Deus se colocou minhas palavras não apenas para dizer a ele para vir, mas para descrever a comida e as palavras viriam. Como eu descreveria a comida? Ele diz ao vizinho, abre os olhos grandes e a boca grande e você pode ver o gotejamento da boca. Ele diz, ok, eu posso levar meia hora. 1 hora é vem e então o vizinho vem. Ele diz, na minha casa ninguém come sem orar. Vamos orar juntos e então ele diz, bem, eu não acredito em oração. Tudo bem, feche os olhos. Eu oro e então Randy diz, mas eu preciso orar por algo. Me diga pelo que orar, ele disse. Bem, eu não acredito em oração. Mas minha esposa e eu estamos separados há 2 anos e nossos filhos são adolescentes e nunca falam-se. Conosco, eles estão no celular. Randy orou por ele e sua esposa e depois pelas crianças e depois pela comida e então eles comeram EO. Vizinho disse, esta é uma boa comida. Isso é incrível. Você poderia abrir um restaurante. Você poderia ser rico? Ele diz. Eu sou rico, não preciso de mais e então o vizinho diz. Podemos começar um negócio juntos. Você cozinha e eu patrocino, ele disse. Uau, isso é incrível e então Randy diz. Podemos jogar um jogo e o vizinho diz. Que jogo? Que jogo? Somos adultos? Sim. Quando foi a última vez que você sorriu em sua vida? Eu não me lembro, provavelmente. Faculdade, então vamos relaxar um pouco, esquecer todo o stress, vamos aproveitar, mas não é. Homens, crianças, vamos apenas brincar, vamos fazer isso por mim meia hora, não, eu não tenho tempo, vamos ficar. A 15 minutos ok, e eles jogaram Settlers of Catan Monopoly por 15 minutos, depois de 15 minutos ele é ST. Estava todo feliz gritando lindo, este é o melhor domingo que eu lembro na vida, nós comemos, nós jogamos eu. Nunca tive um dia tão bom sem stress, só cara, posso voltar no próximo domingo, o vizinho vai para casa. Flutuando ele entra em casa e as crianças olham para ele e param do telefone e diz você está bem e... Ele diz sim porque você está sorrindo, nunca vimos você sorrindo desde que nos lembramos, é uma tragédia que... Quando as crianças dizem você está bem porque você está sorrindo ou você está sempre ocupado, você está sem... Estressado, é a primeira vez que você vê você feliz e sorrindo, que é de errado com você, ele diz e... Eu fui para o vizinho e comi rolinhos de repolho recheados e comi baklava e comi salada mediterrânea com...
feta cheese. Queijo feta e azeitonas cramatai. Ele começou a descrever a comida, era tão boa que eu poderia comer. Para sempre. Então jogamos banco imobiliário e as crianças que você jogou sim, você nunca brinca com. SCO e você brincou de vizinho sim, foi divertido pai, o que você está fazendo aqui bem você sabe que é divertido ir como aquele vizinho e eu vou de novo no próximo domingo ou podemos ir sim, ele chama RY posso. Levar meus filhos, claro que você pode então ele sobe as escadas e começa a cantar você sabe cantar Esposa diz o que é de errado com você, você nunca canta ele bem estou feliz e as crianças vêm pai. Ou nós vamos no próximo domingo e a mãe diz as crianças falam com você porque elas não falam comigo. O que você fez com as crianças? Eu disse bem, eu disse a eles que fui para o vizinho e nós jogamos e Esposa diz que você jogou, ele disse sim, ela diz você perdeu ao juízo, ele disse bem as crianças vêm no PR. Próximo domingo, e ela diz bem se as crianças falarem com você eu quero ir eu posso ir então no próximo domingo toda a família vai a renda e reza por eles e eles comem eles jogam instantaneamente durante a ceia. Conversa entre a mãe e o pai e depois de 3 domingos ao vizinho vem até ele chorando e diz que é você não. O sabe o que fez renda e diz que me desculpe. O que eu fiz? Ele diz que você uniu minha família. Fomos ao aconselhamento e o conselheiro não pôde fazer nada para nos unir e depois de 3 domingos de seus jogos, orações e comida. Estamos juntos novamente e as crianças falam conosco e estamos felizes e devemos nossa família a você. E então o vizinho está jogando ao golfe com o outro vizinho e ele diz ao vizinho que isso é o que acontece. Eu na minha família e o outro cara diz que minha família está desfeita. Podemos ir? 6 meses depois, 11 famílias milionárias comendo juntas. Brincando juntas e jogando juntas e Randy me ligava todo domingo. Posso contar a eles sobre o sábado? Não, eles diriam, você tinha uma agenda, jogariam. Deixe-os perguntar quando eles perguntassem. Diriam, eu não vou te contar nada. Por favor, não, deixe-os implorar por isso. Então, eventualmente, Randy me liga. Eles perguntaram, eles disseram, Randy, porque você é diferente. Você vai à igreja no sábado. As pessoas que vão à igreja. Elas vão no domingo, você está sempre vestido, você sempre reza, você está sempre feliz, sua família está. Junta você como saudável, o que é diferente com você, ele disse, bem, são minhas crenças, minha religião, Vok. Pode nos contar sobre sua religião, não por favor, não vamos lá agora todo mundo com sua religião nós. Não falamos de religião e política, vamos lá não por favor. Ok, eu disse a ele não dê muito a eles, apenas dê a eles um pouco porque eles não podem lidar com te. Ante como você dá a uma criança da primeira série cálculo que não funciona, então ele deu a eles só um pouco e no próximo domingo só um pouco, 2 anos depois 44 milionários, eu batizei 44 milionários era. Melhor igreja porque eles me levavam com uma Ferrari, é possível porque isso não acontece porque não. Is it possible? Why doesn't it happen? Acontece agora essa igreja tem cerca de 70 membros, todos os milionários, imaginem como feliz a conferência. Ia. É porque isso não acontece, Deus nunca mudou, eu poderia te contar história após história após história. Pessoas que oramos experimentam poder, Ellen diz a maior e mais urgente entre todas as nossas necessidades. É o reavivamento, ou então 2 parágrafos abaixo ela diz que o reavivamento vem no todo o Santo Espírito. O é puxado e então ela diz mais tarde no mesmo parágrafo o Espírito Santo vem quando estamos comprometidos. Idos com a oração na igreja do primeiro século, quando eles oram juntos no cenáculo eles recebem o Espírito. Ido santo e então acontece, não há crescimento, não há vitória, não há alegria, não há benção, não há batismo. O não há nada em nossa vida, em nossas famílias, em nossas igrejas antes de nos comprometermos com a oração. Há a séria e você sabe porque não oramos às vezes porque as pessoas são preguiçosas assim, é o que é sevo. Se não gosta não me ligue de volta às vezes porque estamos confortáveis, mas às vezes porque sabemos que se orarmos vamos mudar e queremos mudar, mas não nós queremos mudar, mas amanhã você entende o que é isto.
O tentando dizer por quanto tempo vamos procrastinar. Bem, pastor, mas eu não posso mudar. Ninguém pediu PA. Well, pastor, but I cannot change. Nobody asked you to change. RA você mudar. Estou apenas pedindo para você orar enquanto ora. Deus vai te mudar sem o seu esforço por. Quanto tempo as pessoas vão perceber porque nós, o povo de Deus, procrastinamos? Você entende? Você sabe? Eu. You understand? You know, Disse que falarei por 1 hora e nós temos 1 hora e eu nem comecei um sermão. didn't even start the sermon. Mas não daremos um sermão esta It was noite. just introduction for tonight. Foi apenas uma introdução para esta noite. Deus está chamando a igreja para orar. Todo lugar começa. Place. Start Começa todo lugar que eles começam a orar. prayer. They experience revival. Eles experimentam o avivamento. Don't expect. Não espero o avivamento depois que as pessoas me ligam. We have been praying for. Estamos orando há 3 dias e não há avivamento. Are you kidding? Você está brincando comigo. Don't go for 3 days. Você não vai pôr 3 dias para a faculdade de medicina e se torna um médico. You understand? Você entende o que estou tentando dizer? A oração é o sopro da alma. The soul says in- Dizem passos para Cristo. You don't Você não expira 3 vezes e espera ser saudável. Se a oração é o sopro da alma, breath of the soul. You need to keep você precisa continuar orando sem cessar. without ceasing. Você entende que não ora 1 ou 2 vezes. You don't pray once or twice expect Esperando mudanças, você se compromete com a oração. to prayer. Prayer becomes A oração se torna um estilo de vida e você ora sempre. always not Não por resultados, não por crescimento, not for revival. não por avivamento, não por batismo. You pray because Você ora porque acredita na oração, prayer because you want porque quer ter um relacionamento com Jesus, independentemente de receber uma bênção ou não. or not. If you Se você experimenta o avivamento ou não, pray because you want você ora por quer conhecer a Deus. and Ao fazer isso, não busca bênçãos ou respostas, or answers. mas busca a Deus enquanto faz isso. As you do that, Quanto mais você ora, mais Ele o transforma, e quando chega a orar que você está pronto e a comunidade you are ready and the community, está pronta e o momento é certo, the time is right. então Deus fala com você, você me segue. You follow me? Você não ora para ouvir uma voz, Pray to hear a voice. You pray to know God. você ora para conhecer a Deus, e quando chega a hora, Hear the voice. então você vê a voz, você entende porque. Because, oh, pastor, I've been Oh, praying pastor, for a week and estou orando por uma semana e não ouço nenhuma voz na minha cabeça. Os cristãos fazem da oração um estilo de vida. Christians make prayer a way of life. Eles não procuram bênçãos, They look for Jesus. eles procuram Jesus. Deus está chamando você para fazer isso. God is calling you to do that. Not Não amanhã, mas hoje. today. Você não pode começar a levantar 200 libras. You cannot start lifting up to. Você precisa começar com You 5S. need to start with 5 pounds. But after Mas depois de uma semana você pode fazer 10 BSI. and then Conforme sua força e seus músculos espirituais, 15 pounds. você pode fazer 15 libras. Start praying. Start É assim que você começa a orar. 15 minutes. Começa a orar 10 minutos, 15 minutos. 15 minutes. Mas comprometa-se com 15 minutos todas as manhãs e depois de um mês aumenta ao dobro para meia hora e dê. Double it. E depois de um mês aumente And after a para 1 hora e então Deus irá impressioná-lo sobre o quanto fazer. É às vezes eu acordo how much to do. And às 2:00 e oro, e às vezes geralmente acordo às 400 e oro e peço a Deus todas as noites para me acordar sem. and I ask God every night, wake me up Porque souber que eu preciso, Ele me acorda às vezes um pouco cedo demais. Eu disse, você está brincando. too early. I say, are you kidding me? Do comigo, mas Ele sabe que aquele dia vai ser um dia desafiador e eu preciso da medida dobrada do That Espírito. day is going to be a challenging day and I need a double measure of the Holy Spirit. O Santo e Deus te dará tudo o que você precisa para o dia e você não quer começar o dia despreparado. You Vê. don't want to start the day unprepared. Você me segue bem, vamos terminar por esta noite. Estou Well, let's finish for tonight. I'm tired. cansado, é sexta-feira à noite, mas não se. É uma oração, vamos tirar alguns minutos, 2, 3 minutos em silêncio onde quer que você esteja abaixo de suas cabeças. Wherever you are, bow your heads. And say, Age e diga, Senhor, eu quero essa experiência, eu sei que não sou capaz a propósito do espírito de profecia. by the way, Spirit of Prophecy says, Diz que Satanás não tem medo de nós irmos à igreja, Satanás não tem medo de nós fazermos as doutrinas M. but Satan is afraid Mas Satanás tem medo quando oramos porque ele sabe que é assim que recebemos o poder e é quando a muda-se. when change happens and that's Acontece e é quando Deus pode trabalhar e quando oramos ele e seu anfitrião eles fogem e dizem say, sem. Lord, as soon Assim que eu orar, Satanás vai me odiar e me atacar para me desencorajar, então eu paro de orar eu. I can Não posso fazer isso sozinho, eu te dou permissão, faça o que for preciso, me ajuda a me tornar um homem. me to become a man, a woman of Uma mulher de oração, Senhor. Lord, Eu te dou permissão para fazer o que for preciso na minha vida e me ajudei a ser um guerreiro de oração. be consistent, dedicated, O dedicado e consistente e tomar uma decisão, Senhor. and make a decision. Lord,
Eu decido orar todas as manhãs por 15 minutos. Não é muito para Deus. É de fato Deus não precisa disso. Você precisa, seus filhos precisam. Sua igreja precisa disso. Você entende, Senhor? Eu me comprometo com 15 minutos. Vou colocar meu despertador 15 minutos mais cedo amanhã de manhã. Eu te dou permissão para usar água fria para me acordar ou o que for. Me ajude, Senhor, porque eu não posso fazer isso sozinho e se você quer dizer isso e você está falando sério sobre isso, Deus vai responder a essa oração. Faça um compromisso, se você é apenas ouvinte e não praticante. Você perde seu tempo e eu perco meu tempo. Porque estou aqui a menos que façamos o que aprendemos. Você me segue, Senhor. Esta é uma decisão difícil. Não é difícil? Eu não estou pedindo para você doar $1 milhão para a igreja. Apenas 15 minutos para oração. Tudo bem. E se você já ora? Aumente em 15 minutos, diga, Senhor. Quanto você quer que eu ore? Não pule para 2 horas, você pula muito alto e então quebra as pernas e fica desanimado e você desiste. Dê apenas mais um passo, ok. Depois de 2 ou 3 minutos de oração silenciosa, farei uma oração de encerramento. Vamos orar por. Ok. Pai do céu, não podemos valorizar o suficiente ao privilégio. A bênção da oração, de poder nos comunicar com você, o Deus do Universo, nosso Pai, nosso Criador. Muito obrigado pela oração. Obrigado pela promessa de que, se orarmos com honestidade e humildade, de acordo com a sua vontade, você responderá às nossas orações. Na verdade, melhor do que pedimos. Pai, oramos para que você nos ajude. Queremos orar, essa é a razão pela qual estamos aqui esta noite. Mas sabemos que somos fracos e não podemos fazer isso em nosso poder. Então damos a você permissão para trabalhar e imploramos que você nos ajude em nossa decisão. Ao decidirmos orar todas as manhãs para viver uma vida de oração, por favor, lembre-nos quando ao esquecer. Ajude-nos a ser consistentes e nos ajude a conhecê-lo mais e mais. A amá-lo mais e mais é a experimentar seu poder e presença em nossa vida. Eu oro por todos nesta sala. Pelas pessoas que ouvem online.